O milagre que mudou a vida de Francisco, quando a fé venceu o medo. Francisco era um homem de 42 anos, pai de 2 filhos, que sempre trabalhou duro para sustentar a família. Morador de São Paulo, ele era motorista de aplicativo e, apesar das longas jornadas, nunca reclamava. Sua maior alegria era ver o sorriso da filha mais nova, Sofia, de 8 anos, uma menina cheia de vida e sonhos. Mas tudo mudou quando Sofia começou a ter pesadelos tão intensos que acordava gritando, suando frio, com os olhos arregalados de terror. No início, Francisco e a esposa, Marisa, acharam que era apenas uma fase. Mas os sonhos pioraram. Sofia passava noites inteiras sem dormir, com medo de fechar os olhos. Ela descrevia uma figura escura que a perseguia nos sonhos, sussurrando coisas que a deixavam apavorada. Os médicos disseram que poderia ser estresse ou ansiedade, receitaram remédios, mas nada adiantava. A menina emagreceu, ficou pálida, e o desespero tomou conta da família. Meu Deus, o que está acontecendo com a minha filha? Francisco chorava em silêncio, sem saber para onde correr. Foi então que sua vizinha, Dona Cida, uma senhora de fé inabalável, o abordou depois de mais uma noite de choro na casa deles. Francisco, você já tentou levar Sofia para a Igreja Universal? Lá eles oram com poder, e Deus faz milagres. Minha neta foi curada de um problema no coração depois que participamos da Fogueira Santa. Francisco, que nunca havia sido muito religioso, hesitou. Mas o desespero falava mais alto. Se for para salvar minha filha, eu vou a qualquer lugar, respondeu, com a voz embargada. No domingo seguinte, ele e Marisa levaram Sofia à Igreja Universal do Reino de Deus. Ao entrarem, sentiram algo diferente, um ambiente de fé, pessoas orando com fervor, louvores que tocavam a alma. O pastor, um homem de voz firme e olhares penetrantes, falava sobre a autoridade de Jesus para libertar e curar. Hoje é o dia da sua vitória. O pastor anunciou, olhando diretamente para a plateia. Deus está aqui para quebrar toda maldição, toda opressão. Francisco sentiu um arrepio. Era como se aquelas palavras fossem só para ele. A corrente de oração que quebrou as cadeias. Após o culto, o pastor chamou os que precisavam de libertação para a frente. Francisco, com Sofia nos braços, se aproximou. A menina tremia, mas ele a segurou firme. Pastor, minha filha está sendo atormentada por sonhos ruins. Os médicos não conseguem ajudar. Precisamos de um milagre. O pastor colocou a mão na cabeça de Sofia e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, eu quebro toda a obra do inimigo contra esta criança. Espírito de medo, sai agora. O sangue de Jesus a cobre. Francisco sentiu algo estranho acontecer. Sofia, que antes chorava, de repente relaxou nos seus braços. O pastor então ungiu a testa dela com óleo e disse: Esta noite, ela vai dormir em paz. Deus já agiu. Mas o pastor não parou por aí. Ele orientou Francisco a participar da campanha dos 7 dias de jejum e oração, onde ele deveria orar todas as noites às 0 hora, ler a Bíblia e fazer uma oferta de fé. Deus honra quem o busca com sacrifício, disse o pastor. Não é o valor que importa, é a sua fé. Francisco, mesmo com pouco dinheiro, separou uma oferta e começou a jejuar. Todas as noites, ele e Marisa oravam juntos, declarando: Senhor, nós cremos que Sofia está livre. O inimigo não tem mais poder sobre ela. A noite do milagre. No 4º dia da campanha, Sofia teve um sonho diferente. Desta vez, ela viu uma luz forte e ouviu uma voz suave dizendo: Não tenha medo, eu estou com você. Quando acordou, estava sorrindo. Papai, eu não tive pesadelo. Ela gritou, pulando da cama. Francisco não acreditava. Seria possível? Mas as noites seguintes confirmaram: Sofia dormia tranquila, sem gritos, sem medo. O milagre havia acontecido. No domingo seguinte, Francisco subiu ao altar para dar seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, ele contou como Deus havia libertado sua filha. Eu não era de ir à igreja, mas hoje eu sei, só Jesus tem o poder para mudar o que o homem não pode. O pastor o abraçou e disse: Isso é fé. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, ele age com poder. A lição que mudou tudo. Depois daquele dia, a vida de Francisco mudou.
Ele passou a frequentar a igreja regularmente, participava das vigílias de oração, aprendia sobre prosperidade espiritual e financeira, e até começou a dizimar. Antes, eu achava que dinheiro era só para pagar contas. Hoje, eu sei que quando eu dou a Deus, Ele multiplica, ele dizia aos irmãos da igreja. Sofia, que antes era uma criança medrosa, agora era cheia de alegria. Ela até participou do grupo infantil da igreja, onde aprendeu sobre o amor de Deus. Um ano depois, Francisco foi batizado nas águas e se tornou um obreiro voluntário. Sua história se tornou um testemunho vivo de que Deus não desampara quem nele confia. Se você está passando por uma batalha, não desista. Busque a Deus de verdade. Ele vai te surpreender. Francisco sempre diz, com um sorriso no rosto. E assim, uma família que estava à beira do desespero encontrou não só a cura para Sofia, mas uma nova vida em Cristo. Porque na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. A vida da família de Francisco mudou tanto que até os vizinhos começaram a notar. Antes, a casa deles era um lugar de silêncio e preocupação, mas agora, sempre se ouvia risadas, músicas de louvor e o barulho das crianças brincando. Muitas vezes, as pessoas paravam na porta só para perguntar: o que aconteceu aqui? Parece que até o ar ficou diferente. Francisco, sempre humilde, respondia com o coração cheio de gratidão: foi Jesus, meu irmão. Só ele pode transformar uma casa assim. Antes, eu pensava que estava sozinho, que ninguém podia me ajudar. Mas quando eu entreguei tudo nas mãos de Deus, Ele não só curou minha filha como mudou a minha vida por completo. Foi então que uma vizinha, Dona Maria, que sempre os observava de longe, resolveu entrar na igreja pela primeira vez. Ela carregava um peso enorme. Seu filho, Lucas, de 19 anos, estava envolvido com drogas e já havia sido preso 2 vezes. As noites eram de choro, e ela não sabia mais o que fazer. Um dia, depois de ouvir o testemunho de Francisco, ela se aproximou dele após o culto e, com lágrimas nos olhos, pediu: irmão, me ajuda. Eu não aguento mais ver meu filho se destruir. Francisco não hesitou. Levou Dona Maria até o pastor e, juntos, começaram a orar por Lucas. Não foi fácil, as primeiras semanas foram de luta, com o rapaz resistindo, até mesmo xingando a mãe por querer enfiar religião goela abaixo. Mas Dona Maria não desistiu. Toda terça e sexta, ela estava na igreja, jejuando e clamando a Deus. Francisco e outros obreiros a apoiavam, visitando-a em casa, levando palavras de fé. Até que, numa madrugada, o telefone tocou. Era Lucas, da delegacia. Dona Maria tremia ao atender, pensando que seria mais uma notícia ruim. Mas, para sua surpresa, a voz do filho estava diferente, quebrada, mas sincera: mãe, eu não aguento mais essa vida. Eu quero mudar. Aqueles caras da igreja que vieram aqui, eles falaram coisas que mexeram comigo. Eu quero tentar, mãe. Me ajuda. No domingo seguinte, Lucas entrou na igreja pela primeira vez. Magro, com olheiras, mas com um brilho de esperança nos olhos. O pastor o recebeu com um abraço forte e disse: filho, hoje você está em casa. Deus já está trabalhando na sua vida. E assim foi. Lucas começou a frequentar os cultos, participou dos grupos de jovens e, aos poucos, as amizades erradas foram sendo substituídas por irmãos que o incentivavam a seguir no caminho certo. 3 meses depois, Lucas estava empregado, graças a um irmão da igreja que lhe deu uma oportunidade. Ele mesmo contava, emocionado: eu não acredito que estou aqui. Antes, eu só pensava em me drogar, em roubar para sustentar meu vício. Hoje, eu acordo cedo, trabalho, ajudo minha mãe e, o mais importante, tenho paz. Essa paz que eu nunca tive antes. Dona Maria, que antes vivia trancada em casa com medo da polícia bater a porta, agora sorria sem parar. Eu não tenho palavras para agradecer a Deus e a esta igreja. Se não fosse o testemunho do Francisco, se não fosse a fé que eu vi nele, eu não teria coragem de vir aqui. Mas hoje, eu sei, Deus ouve, Deus vê, e Deus muda o que parece impossível. E assim, como uma semente que cai em boa terra, o milagre que começou com Sofia se multiplicou. Francisco, que um dia pensou em desistir de tudo, agora via sua vida como um instrumento nas mãos de Deus.
ele não só reconquistou a saúde da filha e a estabilidade financeira, como também se tornou um canal de bênção para outras famílias. Toda vez que ele olhava para trás, lembrava daqueles dias sombrios, o medo, a falta de dinheiro, a filha doente, a sensação de que não havia saída. Mas então ele olhava para frente e via Sofia, saudável e feliz, correndo pelos corredores da igreja, via Dona Maria e Lucas, agora unidos na fé, e via os novos irmãos que chegavam todos os dias, buscando a mesma transformação que ele havia encontrado. Deus não muda as coisas por acaso, ele muda quando a gente confia nele de verdade, Francisco costumava dizer. E sua história, junto com a de tantos outros, provava que, na Igreja Universal, não havia caso perdido. Porque onde há fé, há milagre. E onde há milagre, há uma nova história para ser contada. Naquele domingo de manhã, o templo da CCB estava cheio de um brilho especial. O sol entrava pelas janelas, iluminando os rostos sorridentes dos irmãos que cantavam com fervor. Francisco, agora um obreiro dedicado, olhava para a congregação e sentia o coração transbordar de gratidão. Ao seu lado, Sofia, já com 8 anos, segurava firme a sua Bíblia infantil, decorando versículos com a mesma paixão com que antes decorava os nomes dos remédios que tomava. Foi então que ele avistou um casal sentado nos bancos dos fundos. O homem, de cabeça baixa, apertava com força a mão da esposa, que chorava em silêncio. Francisco reconheceu aquele olhar perdido, era o mesmo que ele tinha há alguns anos. Sem hesitar, aproximou-se deles depois do culto. Irmãos, tudo bem? Posso ajudar em algo? Perguntou, com a voz calma que só quem já passou pelo vale da sombra da morte consegue ter. O homem, chamado Roberto, levantou os olhos vermelhos e balbuciou. Não sei mais o que fazer, irmão. Minha filha, ela está com uma doença rara nos rins. Os médicos dizem que só um transplante pode salvar, mas não temos dinheiro, nem doador compatível. Já vendemos tudo, até a nossa casa. E agora, sua voz falhou. Francisco sentiu como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração. Ele conhecia aquela dor, aquela desesperança. Mas também conhecia o poder da fé. Venham comigo, disse, colocando a mão no ombro de Roberto. Vamos orar juntos. Deus não abandonou vocês. Ele está aqui, neste lugar, pronto para operar o milagre. Levou-os até o altar, onde outros irmãos se juntaram em círculo. As mãos se uniram, as vozes se elevaram em súplica. Francisco orou com lágrimas nos olhos, lembrando-se de como Deus havia restaurado Sofia. Senhor, o mesmo Deus que sarou minha filha é o Deus que está aqui hoje. Não há impossível para ti. Os dias seguintes foram de intensa batalha espiritual. A igreja toda se mobilizou, jejuns, vigílias, ofertas de amor. Até Sofia, com sua fé pura de criança, escreveu uma cartinha para Jesus, pedindo que curasse a menina doente, que se chamava Ana Clara. Uma semana depois, durante um culto de quarta-feira, o pastor fez um chamado especial. Há alguém aqui que precisa de um milagre nos rins? Que precisa de uma restauração urgente? Roberto e sua esposa se levantaram, trêmulos. O pastor orou sobre eles com autoridade, declarando, em nome de Jesus, os rins dessa criança são restaurados. O corpo dela será renovado, como foi o de Naamã nas águas do Jordão. No dia seguinte, um milagre que nem os médicos conseguiram explicar aconteceu. Os exames de Ana Clara, que antes mostravam uma falência renal avançada, agora indicavam uma melhora inexplicável. Os níveis de creatinina, que estavam nas alturas, normalizaram-se da noite para o dia. Os médicos ficaram boquiabertos. Isso não tem explicação científica, disse um deles, coçando a cabeça. É como se os rins dela tivessem se regenerado sozinhos. Roberto e sua esposa caíram de joelhos no consultório, chorando. Eles sabiam muito bem quem havia operado aquele milagre. No domingo seguinte, era a família de Roberto que estava no altar, testificando. Ana Clara, antes pálida e fraca, corria pelo pátio da igreja, brincando com Sofia e outras crianças. As duas meninas, que haviam sido curadas pelo mesmo Deus, agora compartilhavam mais do que uma amizade, compartilhavam uma história de milhares de lágrimas transformadas em alegria. Francisco, ao ver aquilo, sentiu uma chama ainda maior no peito. Isso é a CCB, pensou. Um lugar onde Deus não só ouve, mas age. Onde o impossível se torna possível, não por obra do acaso, mas pela fé de quem não desiste.
E assim, mais uma família descobriu que, quando tudo parece perdido, basta estender a mão para Deus e Ele, fiel como sempre, a segura com força. Porque na casa do Senhor, os milagres não são lendas. São realidades que mudam vidas, geram testemunhos e provam, a cada dia, que a fé move montanhas, e também restaura rins, cura doenças e reconstrói sonhos. Naquela mesma semana, enquanto o testemunho de Sofia e Maria se espalhava pela congregação, outro coração batia acelerado nos bancos da CCB. Era Dona Rita, uma senhora de 68 anos que há meses lutava contra uma dor insuportável nas costas. Os médicos haviam dito que sua coluna estava tão desgastada que qualquer movimento brusco poderia deixá-la paralisada. Ela já não conseguia mais segurar os netos no colo, nem varrer a casa, nem sequer se ajoelhar para orar como gostava. Mas naquela tarde, enquanto ouvia o pastor falar sobre a fidelidade de Deus, algo dentro dela gritou: se ele curou aquelas meninas, pode me curar também. Com lágrimas nos olhos, Dona Rita se levantou tremendo e, apoiada em sua bengala, foi até o altar. Não tinha forças para gritar, mas seu coração clamava. Os irmãos ao redor começaram a orar por ela, impulsionando sua fé. De repente, um calor estranho percorreu suas costas, como se mãos invisíveis estivessem ajustando cada vértebra. Ela sentiu um estalo suave, seguido de um alívio tão grande que suas pernas quase não aguentaram. A bengala caiu no chão. Dona Rita se virou, movimentou o corpo para todos os lados e, pela primeira vez em anos, não sentiu dor. Não sentiu nada além de uma paz profunda. Glória a Deus! Ela gritou, levantando as mãos. Eu estou curada. A igreja explodiu em louvor. Seu marido, que a acompanhava em todas as consultas médicas, chorava abraçado a ela. Os netos, que estavam no culto infantil, correram para vê-la e pulavam ao redor. Vó, a senhora tá boa. A senhora tá boa. Naquela noite, Dona Rita dançou. Dançou como não dançava desde moça, com os pés descalços no chão sagrado, agradecendo aquele que tinha ouvido seu gemido. Enquanto isso, no fundo da igreja, um jovem chamado Lucas observava tudo com os olhos cheios d'água. Ele havia chegado ali arrastado pela mãe, depois de anos afundado nas drogas. Seu corpo estava fraco, seu rosto marcado pelas noites em claro, e seu coração, vazio. Deus cura a doença, mas será que cura um viciado como eu? Pensava, com as mãos trêmulas. Mas quando viu Dona Rita, Sofia e Maria, pessoas que os médicos tinham desistido ali, de pé, sorrindo, algo dentro dele quebrou. Ele caiu de joelhos e começou a chorar como uma criança. Não pediu palavras bonitas, não teve força nem para levantar as mãos. Só conseguiu balbuciar: Senhor, se o Senhor existe mesmo, me tira dessa escuridão. Eu não aguento mais. E então, como um sopro, veio a certeza: você está livre. Não houve fogos nem vozes do céu. Mas Lucas sentiu, de repente, que aquelas amarras que o sufocavam há anos tinham se rompido. Uma paz tão grande invadiu seu peito que ele não conseguia parar de chorar, só que agora eram lágrimas diferentes. Quando se levantou, sua mãe o abraçou e sentiu, o cheiro de álcool e maconha que sempre impregnava suas roupas tinha sumido. Seus olhos, antes opacos, brilhavam. Na semana seguinte, Lucas estava de volta à igreja, dessa vez por vontade própria. Trazia consigo 3 amigos das ruas, também viciados, também desesperados. Se Deus fez isso por mim, ele dizia, ele pode fazer por vocês também. E assim, como uma pedra jogada num lago, os milagres se multiplicavam. Cada cura, cada libertação, cada vida restaurada se tornava um convite para mais alguém crer. Porque na CCB, não era só sobre ouvir histórias de milagres, era sobre vivê-los. Era sobre ver, com os próprios olhos, que quando Deus estende a mão, ninguém fica do mesmo jeito. Seja uma criança com os rins destruídos, uma avó com a coluna quebrada ou um jovem perdido nas drogas, o poder dele não escolhe idade, nem passado, nem erro. Ele só espera um coração disposto a dizer: eu creio. E assim, entre cânticos, lágrimas e sorrisos, a igreja seguia sendo o que sempre foi, um lugar onde o impossível encontra endereço. Onde Deus, todos os dias, reescreve histórias. E onde cada pessoa que entra com uma dor, sai com um testemunho. Naquela noite de quinta-feira, o templo estava tão cheio que até as cadeiras dos fundos pareciam apertadas. O ar vibrava com a fé daqueles que, mais uma vez, tinham vindo buscar um milagre.
Entre eles, estava a Dona Maria, uma senhora de 68 anos que mal conseguia andar. Há 3 anos, um acidente de carro tinha deixado sua perna direita quase sem movimento. Médicos disseram que era irreversível. Aprenda a conviver com a dor, foi o conselho que recebeu. Mas Dona Maria não aceitou. Ela sabia que onde a medicina terminava, Deus começava. Quando o pastor chamou os enfermos para a frente, ela se arrastou até o altar, apoiada no braço da neta. As lágrimas escorriam enquanto ela orava baixinho: Senhor, se for da tua vontade. Não terminou a frase, porque o pastor, ao passar as mãos sobre sua perna, sentiu algo diferente. Um calor intenso invadiu o corpo da senhora, como se uma corrente elétrica a percorresse. De repente, ela sentiu os dedos dos pés formigarem. Depois, um tremor. E então, movimento. Eu tô sentindo. Eu tô sentindo a perna, gritou, assustada e eufórica ao mesmo tempo. A neta, incrédula, olhou para baixo e viu a avó flexionando o joelho, algo que não fazia há anos. Levanta, vó. Levanta, chorou a menina. E Dona Maria se levantou. Primeiro com cautela, depois com firmeza. E finalmente, ela andou. Sem muletas, sem dor, sem limitação. O templo explodiu em glórias. Alguns caíram de joelhos, outros ergueram as mãos. Porque ali, mais uma vez, Deus tinha provado que sua palavra não volta vazia. Mas o milagre não parou por aí. No mesmo culto, um jovem chamado Carlos, que há meses lutava contra uma depressão profunda, sentiu algo se quebrar dentro de si quando o pastor orou por ele. Era como se uma mão invisível tirasse um peso enorme de suas costas. Ele saiu dali com os olhos brilhando, a mente clara e o coração leve. Na semana seguinte, voltou para batizar-se nas águas, simbolizando o nascimento de uma nova vida. E assim, história após história, a CCB seguia sendo um farol de esperança. Não porque as pessoas eram perfeitas, mas porque ali elas encontravam aquele que é. Não porque os problemas desapareciam como mágica, mas porque Deus dava força para enfrentá-los. E o mais lindo, ninguém saía sozinho. Sempre tinha um irmão para abraçar, uma irmã para orar, um pastor para orientar. Porque na CCB, o milagre não é só a cura do corpo ou a libertação da alma. O milagre é a família que se forma. É o amor que une estranhos como irmãos. É a certeza de que, não importa quão escura seja a noite, a luz de Deus sempre encontra um jeito de brilhar. E quando Ele age, não há dúvida, não há medo, não há desespero que resista. Só resta uma coisa: gratidão. E a vontade de correr para contar ao mundo que Jesus está vivo, e que na CCB, Ele ainda faz o que fez há 2000 anos, transformar vidas. Para sempre. O milagre completo. E foi assim que, naquela noite, entre lágrimas e sorrisos, o milagre se revelou não apenas na cura do menino que voltou a andar, nem só na mãe que encontrou paz após anos de angústia, mas no abraço apertado entre 2 desconhecidos que, horas antes, nem se cumprimentavam. Um havia perdido o emprego, o outro, a esperança. Mas ali, sob o mesmo teto, descobriam que a mão que o sustentava era a mesma e que a família que Deus lhes dera não era de sangue, mas de fé. O pastor, com voz firme mas olhos úmidos, lembrou: Deus não tira a tempestade, mas entra no barco conosco. E era a verdade. Os problemas não sumiram, as contas seguiram chegando, as dores físicas ainda latejavam, as memórias difíceis não se apagaram. Mas algo tinha mudado, o peso já não esmagava sozinho. Agora, havia mãos para carregar junto, vozes para clamar em uníssono, corações para partilhar o pão e a palavra. Naquela igreja simples, entre paredes sem luxo, o maior milagre não foi o que se viu, mas o que se sentiu, a certeza de que, mesmo quando o mundo diz não, Deus sussurra confia. E quando a última oração foi feita, quando as luzes se apagaram e cada um voltou para sua casa, levavam algo que nenhuma crise poderia roubar, a marca de um amor que transforma estranhos em família, e medos em testemunhos. Reflexão final. O milagre não é a ausência de lutas, mas a presença de Deus nelas. E às vezes, seu maior presente não é mudar as circunstâncias, mas nos dar irmãos para não enfrentá-las sozinhos. Lição de vida. A fé não isenta da dor, mas garante que nenhuma dor será o fim. Na CCB e onde quer que haja amor verdadeiro, o milagre não está só no extraordinário, mas no cotidiano, no eu estou aqui,
no você não está sozinho, no Deus ainda escreve histórias. E a maior delas é a sua. Corra e conte.